Gente, então, assim, meu nome é Renata Melissa, para quem não me conhece, né? Tem muita gente que não é da minha equipe, que é da equipe da Duda, da Poli, da Josi. A gente tem feito essa educação continuada toda quarta-feira, às 20 horas, e hoje eu convidei a Duda, e aí calhou dela já estar programando falar desse tema dos óleos essenciais afrodisíacos, porque, afinal, é a semana do Dia dos Namorados, e aí a gente resolveu fazer juntas essa apresentação. Na verdade, estou convidando a Duda para falar para a gente. É um prazer ter você aqui, Duda. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Nossa, sempre é um prazer estar contribuindo aí com o que a gente sabe, com o que a gente vai estudando. E eu falo que realmente, assim, a aromaterapia, ela é um caminho sem volta. A gente se apaixona mesmo e cada vez a gente quer buscar mais conhecimento, né? Então, é um prazer. Boa noite a todos. É um assunto extremamente gostoso da gente conversar, porque muita gente às vezes assusta um pouco com o tema, acha que a gente vai falar, ai, será que são óleos só para sexo? Não, vocês vão perceber que a gente vai falar de empoderamento feminino, empoderamento masculino, de autoestima. Eu vou até te pedir, Rê, que eu não vou ficar abrindo a caixinha de perguntas, mas que você pode ir anotando, pode ir vendo aí o que o pessoal for perguntando. No final, eu vou tentar responder todas as perguntas, mas eu acredito que ao longo do bate-papo aqui, muita coisa eu já vou comentando. Então, assim, a gente pode deixar as perguntas para o final, eu vou tentar responder todas, aí você vai lendo para mim as perguntas e vou respondendo. Se for uma coisa muito pontual, você pode me interromper, pode me perguntar, mas eu acredito que a gente vai conseguir responder tudo ao longo desse bate-papo, tá? Combinado. Então, a gente faz isso, eu vou lendo e vou separando, porque aí no final a gente não fica interrompendo sua aula, tá? Fica tranquilo. Combinado. Então, joia. Então, vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho da aromaterapia e dos óleos afrodisíacos, como que a gente pode se beneficiar, né, dessa maravilha que são os óleos essenciais na nossa vida. E só para me apresentar, né, eu acho que alguns me conhecem, mas como a gente sabe, tem muitos convidados aqui hoje na sala, eu quero falar um pouquinho de mim. Eu sou casada com o Rubinho, sou mãe do Cauã, esse rapaz lindo de 7 anos, aqui ele estava até mais novinho nessa foto. Eu sou nutricionista de formação e sou aromaterapeuta de paixão e de busca incessante desse conhecimento, né? Por quê? Só para vocês entenderem, eu conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos, quando eu fui para lá com o intuito de fazer uma especialização em fitoterapia, né? Então, dentro da nutrição, a gente tem o ramo da fitoterapia, e ela me despertou esse interesse pelas plantas, pelo conhecimento, de como a gente pode usar realmente um presente da natureza como medicação, né? Como medicação natural, um remédio natural. E aí, eu buscando algumas empresas para me trabalhar enquanto eu estivesse nos Estados Unidos, representar, eu comecei tudo que eu puxava relacionado à saúde, qualidade de vida, tudo que eu puxava que vinculado realmente ao bem-estar, à suplementação, né? Vinha aromaterapia, vinha óleos essenciais, e aquilo começou a me gerar um interesse muito grande. E Rubinho é empresário, é visionário, aquela pessoa assim que viu uma oportunidade e também é muito ligado à saúde. Então, assim, a gente realmente encontrou algo que desse uma tranquilidade no nosso coração, né? Porque são assuntos que realmente têm muito a ver com a nossa vida. E aí, a gente ficou 8 meses trabalhando do terra ainda nos Estados Unidos, trazendo produtos para a equipe, entendendo um pouquinho mais, né, do que realmente é esse universo. E eu comecei a ser a louca dos cursos, porque eu precisava entender essa linguagem. E eu fui me apaixonando. Então, hoje a gente está como Daimo fundador, a gente tem uma equipe maravilhosa, já tem vários Daimos na equipe, a gente tem muito orgulho disso. E o caminho, e essa estrada só está começando, né? Porque tá vindo outra Daima aí, em breve a Renata está vindo, tem várias pessoas alcançando títulos na empresa, porque a do Terra tem essa questão, a gente pode atender o público final e também a gente pode construir uma carreira, a gente pode fazer um negócio, a gente pode ser um representante, que a gente chama aqui na empresa de consultor, né? Então,
essa linguagem que a gente tem de capacitar, a gente está aqui hoje na educação continuada exatamente para trazer essa tranquilidade para o paciente, para o cliente, né, que está usando os óleos essenciais, e também ajudar a capacitar as pessoas do nosso time que estão usando os óleos essenciais. Então, isso é muito importante, a gente ter esse trabalho com as duas pessoas, né? Com os dois tipos de clientes, né? Tanto a pessoa que quer desenvolver e os que querem utilizar. O Rê, tá dando para ver a imagem toda certinha aí? Tá sim, tá ótimo. Tá, então beleza. Então, aqui um pouquinho da Duda para vocês e da minha família. E o que eu tenho que falar para vocês é que a aromaterapia não é algo que está na modinha, né? Muita gente fala assim, nossa, nunca ouvi falar, ou estou ouvindo falar demais de uma hora para outra, todo mundo fala de aromaterapia, de óleos essenciais, o que que é isso? Gente, as plantas aromáticas, as plantas medicinais, a gente tem relatos muito antigos. Se a gente for pegar aí os historiadores, né, desde os faraós, Cleópatra, né, já usava os óleos essenciais para enfeitiçar, para poder atrair, para se embelezar, para se perfumar, né? Então a gente tem na história aí vários relatos da utilização dessas plantas, né? Antigamente não se fazia a destilação como é feita hoje, faziam-se tinturas, macerações, mas já se extraíam também essa molécula aromática das plantas, das plantas que têm óleos essenciais, né? Então, se a gente também está resgatando uma cultura, a gente está resgatando um aprendizado que os nossos avós já utilizavam, chás, utilizavam ervas para poder tratar alguma questão digestiva, ou mesmo dor, ou ansiedade, ou sono. Então, é algo que a gente tem aí há muitos anos, né? E se usava também até para poder embalsamar, para poder conservar, né, cadáveres, e enfim. Então, a gente tem relatos também na Bíblia. Não é à toa que Jesus Cristo ele foi presenteado com frankincenso, com a mirra, e fala-se também que o ouro, na verdade, é a cúrcuma, né? Que é o nosso turmeric. Então, a gente tem realmente, se você pegar também na Bíblia, a gente fala de canela, fala de ciprés, fala de várias plantas que têm esses poderes terapêuticos, tá? Então, só um breve aqui do que seria esses relatos. Agora, quando a gente fala o termo afrodisíaco, né? O que seria isso? Se a gente for pegar na literatura, o termo afrodisíaco ele é originário de uma palavra grega, né? Que vem da deusa, né? Afrodite, né? Afrodix, que é relativamente ao mito do Afrodite, que é a deusa da beleza, a deusa do amor, né? Afrodite, ela tem vários relatos na mitologia grega, que ela está relacionada também com os alimentos, tá? A gente sempre tem muitos relatos de Afrodite com alguns alimentos que estimulam a sexualidade, a sensualidade, e no dicionário, no dicionário a palavra designa do que é aquilo que restaura as forças geradoras ou excitantes, né? Apetites sexuais. Então, tudo deriva dessa palavra, dessa deusa grega Afrodite. Mas quem está aqui hoje, talvez, está se perguntando, tá, mas eu não entendi direito como que uma planta produz uma substância aromática que vocês chamam de óleos essenciais e como essa substância pode atuar no nosso corpo. Então, vamos só contextualizar aqui para o pessoal. O óleo essencial nada mais é do que uma substância que a planta produz para um benefício próprio. Então, a planta, ela produz esses bolsões nessa foto aqui, é uma foto ampliada do hortelã-pimenta, e tem esses bolsões, onde a gente consegue ver quando você aperta uma planta, ou quando você encosta, ou quando você amassa, ela rompe esses bolsões e libera esses aromas. Na natureza, a planta usa os óleos essenciais, ela produz essas substâncias voláteis, aromáticas, para atrair um inseto, para polinizar, para se restaurar, se ela tiver um machucadinho, por exemplo, uma formiguinha machucou ali, comeu a planta, uma largata, e ela precisa regenerar, então ela começa a produzir substâncias para uma defesa pessoal.
E o nosso corpo é muito compatível com as plantas, a gente também é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, então, em contato com o nosso corpo, a gente tem uma afinidade muito grande com essas moléculas aromáticas. E olha que interessante, o nosso corpo tem receptores olfatórios por todas as nossas células, tá? E isso era algo que antigamente a gente achava que tinha a ver só com o sistema respiratório, e aí eu vou mostrar mais para frente para vocês que não. Então, na aromaterapia, a gente utiliza os óleos essenciais, que são essas plantas aromáticas, através de uma técnica de extração, né, através das cascas, flores, sementes, raízes, né, que a gente está, pode ser por destilação, pode ser por prensagem a frio, a gente vai extrair o óleo essencial dessas plantas, né? E essas moléculas que são liberadas, né, essas moléculas aromáticas, elas vão estimular diferentes partes do nosso corpo, principalmente dos nossos receptores que a gente tem, que é um sistema límbico, que é no nosso cérebro. Então, para vocês terem uma ideia, a aromaterapia ela é uma ciência, né? E isso também é algo que me cativou, porque a Rê também é da área de saúde, ela vai entender o que eu estou falando. Nós que somos da saúde, a gente é muito cético, a gente é meio pesquisador, tem aquele instinto de pesquisa, de desvendar. Então, assim, não é tudo que a gente acredita no primeiro momento, a gente tem que pesquisar, tem que entender. E quando eu comecei a compreender, né, que a gente estava falando de moléculas aromáticas que tem, aqui a gente tem moléculas bioquímicas que interagem com o nosso organismo. Então, quando a gente sente um aroma, ele vai estar atuando no nosso bulbo olfatório, os nossos receptores que tem aqui nessa região, eles vão estar recebendo as moléculas aromáticas e vão estar penetrando aqui nos bulbos olfatórios e vão estar atuando no nosso sistema límbico, que é o que? As nossas memórias olfativas. Então, esses compostos voláteis, eles vão entrar, depois eles vão estar sendo recebidos, absorvidos no nosso corpo e vão estar entrando em contato com a nossa corrente sanguínea, né? E essas ações, elas podem ser fisiológicas, porque os óleos essenciais têm propriedades fisioquímicas, né? Ações psicológicas, que através do sistema límbico, né? A gente vai estar conectando as nossas emoções, então ela é como se fosse várias gavetinhas ali que a gente tem de memórias olfativas, e também tem uma ação energética, uma ação física, alterações no estado físico, na mente, no espírito, no nosso corpo de maneira geral, tá? Então, o uso periódico, né, da aromaterapia, ela é responsável por aliviar o estresse, oferecer sensações de prazer, fortalecer defesas do nosso corpo, a gente tem os óleos que a gente sabe que aumentam o nosso sistema imunológico, aliviar os sintomas de ansiedade e promover bem-estar. Então, quando a gente faz um uso periódico, por que isso? Não adianta a gente querer utilizar os óleos uma vez ao dia, né? Quando a gente está utilizando, por exemplo, se a gente vai fazer um tratamento, ou se a gente está passando por um momento de estresse, um momento grande de ansiedade, é importante que a gente tenha uma frequência, né? Então, não adianta utilizar uma vez ao dia e falar, nossa, estou com meu sistema imunológico em dia. Respirei, nossa, minha emoção, minha ansiedade já está equilibrada. A gente precisa ter uma frequência, tá? Principalmente quando a gente está numa fase que a gente pode dizer que a gente está em tratamento, né? Então, eu gosto sempre de fazer a pergunta, né? O que é afrodisíaco para você? Porque quando a gente está falando de estimular os nossos sentidos, a gente está falando de óleos essenciais que vão atuar nas nossas emoções, a gente precisa também levar em conta a nossa preferência olfatória, tá? E também do nosso parceiro. Então, a gente tem que ter em mente que essa substância que a gente está chamando de afrodisíaca, ela tem que ser agradável, ela tem que ser atrativa e que proporcione uma sensação de prazer para os dois, né? Não adianta, eu gosto sempre de citar, eu sou apaixonada com canela, eu amo o aroma das especiarias,
Mas eu tenho vários pacientes que falam comigo, Duda, pelo amor de Deus, eu não suporto tal cheiro, eu não suporto isso. Então, nesse momento, a gente tem que buscar aromas que vão dar prazer para ambos, né? Que estão nesse momento aqui de buscando mais prazer, relaxamento. Então, a gente tem que estar sempre analisando qual que é a minha necessidade, qual que é a necessidade do outro. E eu vou falar para vocês hoje de vários óleos essenciais. Eu quero que vocês tenham também em mente que não adianta, a gente vai falar de vários para vocês entenderem como funcionam as indicações, porque na aromaterapia é muito importante que a gente personalize, que a gente procure entender a necessidade do outro, a dor do outro, o que aquela pessoa precisa, né? Então, não é porque, vamos pegar de novo. Canela, já vou falar que canela é picante, canela esquenta a relação. Depende. Às vezes eu não estou precisando de esquentar, mas eu estou precisando de relaxar. Então, eu quero primeiro que vocês entendam um pouquinho como que os óleos funcionam no nosso corpo, para a gente entender as indicações, tá? Então, vamos falar também que tudo isso é para proporcionar um clima romântico e um bom humor, um relaxamento ou algo que você esteja precisando ou que seu parceiro esteja precisando. E aí, antes da gente começar a falar dos óleos, é importante a gente entender o que pode estar atrapalhando o nosso libido, né? O que pode estar atrapalhando a gente ter vontade, a gente ter desejo, ou a gente se permitir sentir prazer, tá? Então, um dos indicadores que atrapalham, né, essa vida a dois, aí, essa vontade, é o estresse, né, que é o principal causador do baixo de libido, que ele é capaz de acabar com o bom humor, ele envolve muitas vezes questões de relacionamentos, pessoas que às vezes têm dificuldade para acordar, ou que tem má qualidade de sono, né? Então, assim, às vezes você não dorme bem, você acorda já estressado, preocupação com a casa. Nesse momento de pandemia, gente, eu nunca tive tanta preocupação das pessoas me pedirem algo que pudesse dar mais estímulo, que pudesse trazer mais prazer, porque as pessoas não estão com cabeça, elas não estão conseguindo se entregar para esse momento, né? Tá todo mundo em casa, a gente sabe que é desafiador a gente ter crianças estudando no mesmo horário, muitas vezes a gente está se vendo mães professoras, né? A gente está tendo um marido em casa, que muitas mulheres antes relatam que os maridos trabalhavam o dia inteiro fora, agora eles estão em casa. Então, realmente, o relacionamento a dois se tornou-se desafiador. Então, a gente precisa também encontrar momentos para que a gente se permita estar ali vivendo o prazer, porque com tanta preocupação, às vezes a pessoa não consegue relaxar, tá? O consumo excessivo de álcool é relatado também que frequentemente ele aumenta, né, as disfunções sexuais. Questões hormonais, quando a gente está falando de libido, de afrodisíaco, quando a gente está falando de distúrbios, né, disfunções sexuais, a gente também tem que ver como estão os nossos hormônios. E quando a gente fala de questões hormonais, a gente sabe que a gente tem uma queda da taxa hormonal nos períodos, por exemplo, de menopausa, ou mesmo mulheres que estão na TPM ficam extremamente irritadas, ou quem acabou de ter um bebê ou quem está grávida também tem uma queda desse libido, né? Então, período de gravidez, questões relacionadas à parte hormonal, como um hipotiroidismo, doenças relacionadas a questões hormonais, obesidade, né? Problemas cardíacos, tudo isso, gente, uma má alimentação, né? Uma falta de exercício físico, tudo isso faz com que a gente tenha uma diminuição na resposta sexual, tá? E a gente está falando de sintomas psicológicos e físicos. Então, outras questões também que devem ser avaliadas é que o que o óleo essencial, o que ele faria, né? No primeiro momento, eles podem acalmar os sintomas como uma ansiedade, uma depressão, um estresse. Isso seria a princípio, eles vão estar entrando para dar suporte nessas questões. Depois, eles vão estar atuando em causas físicas, como frigidez,
desinteresse, disfunção erétil, impotência sexual, mas são questões também, gente, que devem procurar um especialista, deve procurar o médico para poder olhar essas questões. A gente está falando aqui de diminuir a ansiedade, a melhorar a autoestima, diminuir o estresse, melhorar a qualidade de vida. Agora, tem questões que não são os óleos essenciais que vão estar resolvendo, tá? Então, a gente pode usar, sim, a aromaterapia como um suporte. E também, muitas vezes, a gente está sempre utilizando os óleos num suporte, por exemplo, para pessoas hipertensivas, com doenças cardíacas, né? Esclerose múltipla, doenças que estão atuando ali no sistema nervoso central. A gente também tem grandes benefícios com a utilização dos óleos essenciais. Não é a nossa aula hoje, mas é importante a gente trazer isso para vocês. Agora, em casos específicos de disfunção erétil, em boa parte dos casos, o problema está relacionado a dificuldade de fluxo sanguíneo. Então, assim, o que acontece? A gente também pode estar utilizando óleos para melhorar o fluxo sanguíneo, né? Mas a gente tem que ter sempre uma preocupação com pessoas que já têm uma pressão alta, colesterol, que podem estar impedindo o fluxo nos órgãos, né? O fluxo sanguíneo nos órgãos. Existem medicamentos que podem estar contribuindo para uma baixa de libido ou até mesmo podem danificar esse tecido, tá? A falta de estímulo, né, pode estar relacionada com problemas psicológicos, então a gente também precisa da ajuda de especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque pode ter sim um problema mais grave, como uma depressão ou uma questão também neurológica que pode estar afetando. Então, o nosso trabalho é um conjunto com um especialista, tá? A aromaterapia, a gente fala que é uma disciplina também que a gente interdisciplinar, que a gente trabalha junto com os outros profissionais. Nós, aromaterapeutas, não fazemos diagnóstico, então é importante quando o paciente chega para a gente já com o diagnóstico, que aí assim a gente consegue estar o quê? Vendo quais as opções que a gente pode estar utilizando para poder ajudar no tratamento convencional. Então, eu peguei 2 dados de duas fontes diferentes para trazer para vocês que uma vida sexual saudável, ela faz bem para a nossa saúde. Então, tem um estudo publicado no American Journal de Cardiologia que diz que o sexo ajuda a proteger o coração. E eu peguei um outro estudo da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que ela dá destaque ao tema e coloca a prática sexual como um dos índices que medem o nível de qualidade de vida. Então, gente, fazer amor é importante, também traz qualidade de vida, traz saúde para a gente. Então, nós vamos falar de um libido saudável, a gente vai tentar entender como que também... E falando de libido, uma coisa que é muito importante, além da gente, a gente vai entrar agora nos olhos, a gente vai falar de como utilizar, mas mais do que tudo, mesmo que você esteja no momento que você... Vou até voltar o slide para vocês não ficarem lendo, peraí. Mesmo que vocês não estejam no momento que tem um parceiro, de repente não está namorando, terminou um casamento, uma pessoa, está solteiro... Gente, o primeiro estímulo de libido se chama amor próprio, né? Então, nada disso que nós vamos falar hoje não vai funcionar se a gente não olhar primeiro para nós, para as nossas questões, para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio. Porque só assim, eu falo que quando a gente está cheio de si, a gente transborda. Então, quando a gente tem muito amor, a gente acaba podendo doar. Então, tudo que eu vou falar para vocês, se vocês estão no momento que vocês não têm um companheiro, né, ou a companheira, não preocupe, porque vocês vão aprender a utilizar os óleos no dia a dia, é para a vida toda, não é só para momento A2, tá? Então, nós vamos falar de momento A2, mas eu quero que vocês entendam como que aquele óleo funciona na nossa saúde, no nosso bem-estar, e talvez... aprendendo, a gente pode indicar para alguém que está precisando de determinadas situações. Então, vamos lá. A gente vai falar que, claro, os benefícios da massagem, eles vão muito além
de um relaxamento, eles vão muito além de um tato, de um contato físico, né? A massagem, ela tem um efeito calmante, é um toque terapêutico, né? Ela, hoje já é comprovado que o toque, ele combate a ansiedade, ele atua sobre as emoções, a gente libera endorfinas, né? A gente tem glândulas no corpo, a pituitária, que ela gera hormônios, que é o hormônio do prazer, né? Serotoninas. Quando a gente está muito estressado, a gente tem um nível alto de cortisol, que é o hormônio do estresse, aquele hormônio de fuga, aquele hormônio que deixa a gente assim, totalmente inflamado. Mas a massagem utilizada com os óleos essenciais, a gente pode ter esse benefício de produzir serotoninas, as endorfinas, os hormônios do prazer, né? E com isso também, olha aqui, outra informação muito importante para esse momento que a gente está vivendo. A massagem, ela estimula a nossa imunidade. Por quê? Ela vai estimular os linfócitos T. Eles são ativados nos receptores da nossa pele, tá? Então, ela reduz estafas, né, de várias doenças relacionadas ao estresse, hipertensão, doenças inflamatórias, doenças infecciosas, ansiedade, entre outras, tem um benefício com toque terapêutico. E a drenagem, né, que a gente consegue ativar a circulação e a gente está aumentando o fluxo, né, intersticial e facilitando o detox do nosso corpo, né? Então, a massagem também, ela vai ter vários benefícios, não só o benefício ali A2, tá? E aí, a gente vai falar um pouco mais de como que a gente pode estar usando a aromaterapia para trazer esse bem-estar na nossa saúde, né? Então, a dica é a gente apostar nos óleos essenciais. A gente pode fazer uma automassagem, a gente pode usar também os óleos logo após o banho, fazer uma massagem no abdômen, passar o blend, né, que eu vou ensinar para vocês em todo o corpo, mas também convidar para a gente poder fazer uma massagem no nosso companheiro, ele fazer uma massagem na gente, e a gente vai estar trocando essa energia também. Então, vamos falar um pouquinho. Eu vou trazer para vocês alguns óleos. Eu gosto muito dessa metade dessa mandala aí, que ela classifica os óleos em afrodisíacos, os reguladores, os óleos para dar mais energia, foco, concentração, sedativos e revigorantes. Hoje a gente vai falar bastante dessa parte aqui, tá? Então, eu vou trazer, são vários óleos essenciais que a gente tem, gente, vários. Mas eu quero dar ênfase em alguns que eu gosto mais, que a gente tem uma resposta, um feedback com os pacientes bem positivos. E eu quero que vocês saibam, sim, existem vários. Mas até para a gente entender quais que a gente vai utilizar, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre cada um, tá? Então, assim, caneta e papel na mão, né, Rê? Porque é muita informação, mas eu vou tentar falar de uma forma resumida quais que a gente vai estar utilizando aí para nos beneficiar. Quando a gente vai setorizar, a gente vai falar um pouco dos florais, dos herbais, dos mentolados, das especiarias, para vocês entenderem. Quando a gente pensa em óleos florais, a gente vai pensar que eles vão proporcionar sempre relaxamento, harmonia, eles vão trazer autoestima, eles vão trabalhar a nossa sensibilidade, tá? Então, os óleos florais, eles ajudam nos aspectos emocionais. Eles vão ajudar que a gente consiga se expressar melhor, trabalhar a nossa segurança, né? A gente sentir mais desejado, mais em harmonia com nós mesmos. E eles trabalham muito questões também relacionadas à parte hormonal. Mas olha que interessante, os óleos, a gente pode falar que eles são adaptogênicos. O que seria isso? O corpo, ele é inteligente, ele vai realmente buscar, vou ativar um mudo aqui, tem gente que entrou com o áudio aberto, ele vai estar equilibrando o que a gente chama de homeostase, ele vai buscando, não é que ele vai estar estimulando nossos hormônios, né? Eles equilibram os nossos hormônios. Então, por exemplo, o óleo de gerânio é um óleo que ele traz um equilíbrio hormonal
principalmente nas fases de TPM, na fase da menopausa, porque ele resgata a nossa intuição, ele trabalha confiança, autoestima, aceitação. E, gente, óleo essencial, ele não tem sexo, tá? O óleo essencial, muitas vezes os florais, a gente sempre associa, é o óleo da mulher, né? A gente olha aqui, gerânio, salva e ylang-ylang. Todo mundo bate o olho e fala assim, são óleos para o feminino, mas não. Nós precisamos equilibrar o nosso feminino e o nosso masculino. A gente tem o yin e yang, né? Então, são óleos que são excelentes para que os nossos maridos também utilizem, né? Para que eles fiquem mais cordiais, entendam, eles ficam mais pacientes, eles entendam mais o nosso feminino, tá? E da mesma forma que é importante que a gente use óleos também que estimulam o nosso lado dessa energia mais masculina. Então, não significa que o gerânio, a salvia e o ylang-ylang são óleos só para mulheres usarem. Pelo contrário, é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio. Sempre eu coloco, eu vou falar deles separados, mas a gente vai dar dicas de sinergias, até porque nem todo mundo gosta dos aromas florais, né? O gerânio é um aroma bem adocicado, ele lembra muito uma rosa. O ylang-ylang já é um aroma bem, uma flor bem adocicada mesmo. O salves clareia já é um aroma um pouco mais seco. Então, a gente também vai ensinar para vocês como harmonizar esses aromas, porque muitas vezes, igual no consultório, quando a gente atende algum paciente, a gente precisa fazer uma sinergia e, de repente, ele não gostou daquele aroma, mas você viu ali pelas propriedades terapêuticas, pelo que ele está buscando, pelo que ele está precisando, que seria tão importante ele utilizar aquele óleo. Então, a gente começa a usar de forma sutil, coloca 1, 2 gotas daquela sinergia, coloca junto com um outro que ele goste bastante, um óleo às vezes mais cítrico, mais herbal, para que a gente possa proporcionar uma sinergia ali que dê que fique harmônico para ele estar utilizando, né? O ylang-ylang, né, ele já trabalha a nossa sensualidade, ele vai atuar contra aquelas pessoas que, de repente, têm algum trauma ou tem uma crença limitante, né, que dificulta a feminilidade, dificulta ela se expressar, né? Então, normalmente, são óleos que a gente indica para esse momento A2, e muitas pessoas associam que o ylang-ylang é o óleo do prazer. Mas, gente, por quê? Talvez naquele momento você está precisando relaxar. Então, quando a gente fala dos óleos afrodisíacos, a gente está relacionado também muito a esse momento de se sentir com clareza mental. Aí eu lembro sempre da Salves Clareia, que ela limpa os nossos pensamentos, ela abre a nossa visão, ela traz a gente para estimular a nossa criatividade. Então, às vezes, a gente é uma pessoa mais tímida, mais travada, que não se extravasa tanto a 4 paredes. Então, é legal estar utilizando a salvia, que ela vai ajudar nessa criatividade, ela ajuda a quebrar crenças limitantes. O ylang-ylang, o afrodisíaco dele está muito mais relacionado a você se aceitar, a você se permitir, a você conhecer a sua feminilidade, você se sentir segura, não tanto como que o outro vai me julgar, o que o outro vai pensar, né? Então, a gente trabalha crenças limitantes. Estão entendendo que a gente não é assim uma indicação que talvez você vê na internet ou que você vê numa literatura, e aí você fica vinculado que o óleo do prazer, o óleo do casal é o ylang-ylang. Vocês vão ver que não, talvez é a combinação dele com alguma outra coisa que eu estou precisando. E vamos continuar nos florais. Olha, a gente também tem a camomila, né? A camomila é um óleo que é extremamente relaxante. Ela vai despertar clareza, coragem, aquelas pessoas que às vezes se sentem inseguras, que não têm confiança em si mesmo, né? Ou até mesmo de uma trava sexual, às vezes um relacionamento que terminou mal resolvido, às vezes uma questão que você passou na sua adolescência, que te travou para que você se liberte, para que você se entregue mais a esse momento. Então, a camomila também é aquele óleo que te acolhe, ela te abraça e ela te coloca ali para você se despertar, para você ter clareza dos seus pensamentos, para você ter coragem, né, de se expressar, para você quebrar essas inseguranças. E a lavanda, olha que interessante,
A lavanda, ela proporciona que você tenha coragem para falar o que você pensa. Então, muitos relacionamentos, às vezes, são travados quando a mulher se sente mais submissa, quando a mulher ela se sente incapaz de falar o que ela deseja, né? Tem muitas mulheres que, de repente, elas só proporcionam prazer, mas elas esquecem de falar o que elas querem. Então, a lavanda, ela trabalha esse desejo de falar o que você está sentindo, tá? Então, ela não é só para dormir. Olha que interessante. Dependendo do momento, dependendo da combinação que a gente tem aí com o óleo relaxante, a gente estimula outros receptores do nosso corpo e principalmente outras memórias, de destravar, de verbalizar o nosso sentimento, né? E aí, é claro, ela vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, e ele vai estar o quê? Diminuindo o cortisol, tá? A rosa, gente, ela é um aroma totalmente delicado, é um aroma também muito intenso, muito potente, que normalmente a gente coloca 1, 2 gotinhas na nossa sinergia. Para vocês terem uma ideia, por ser um óleo essencial muito caro também, porque é muito difícil a gente ter um óleo de rosas puro e concentrado, igual a gente tem na do Terra, né? Ela está na maioria dos blends, tá? Porque não só por ser um óleo caro, mas é um óleo que tem o maior campo energético vibracional, então ela consegue estar equilibrando as nossas energias. E a rosa, ela trabalha o libido saudável, tá? Então, ela estimula paixão, ela estimula conexão. Às vezes, um relacionamento que você, às vezes, está mais submissa, que você, às vezes, não tem... Está muito apelo sexual, aquelas pessoas que, às vezes, têm um relacionamento até mais abusivo ou muito voltado só para o sexo. A rosa, ela estimula aquela compaixão, ela estimula o carinho, ela estimula que você tenha um sexo ali saudável, né? Não só para o lado da sexualidade, mas também do amor. Ela realmente desperta essa energia do amor, tá? Assim como o gerânio também, tá, gente? E aí a gente vai falar de óleos que podem esquentar o nosso relacionamento, óleos, as especiarias, né? Como o cravo, canela, pimenta negra. Existe a cássia, que é a canela, e a cinnamon bark, tá, gente? São 2 tipos de canelas que a gente tem. A gente tem também o coentro e o cardamomo, que eu coloquei que são... o coentro aqui, ele entra como uma folha, mas ele também está dentro das especiarias. A gente vai falar um pouco mais das folhas também. E o cardamomo, mas vamos dar ênfase a 2 óleos que eu acho muito importante a gente estar utilizando para esse lado afrodisíaco, que eu dei destaque aqui para o cravo e para a canela, vocês vão entender por quê. Mas antes de eu falar deles, a gente tem que ter muito cuidado, que eles são óleos dermocáusticos. Eles esquentam, eles queimam, eles podem trazer uma sensibilidade para a pele. Então, a gente nunca vai usar eles direto na pele. Na aromaterapia, a gente não usa nada direto na pele. Vamos partir desse princípio. É claro que se eu tiver com uma espinhazinha local, se eu tiver com uma herpes, eu posso colocar uma melaleuca, uma espinhazinha, uma lavanda. Existe uma situação, às vezes, de uma queimadura, que é meio dedo ali no fogão, eu boto uma lavanda direto, mas vamos partir do princípio que a gente também, por margem de segurança, a gente vai utilizar sempre o óleo de coco fracionado. Estou até procurando o meu aqui. Rubinho, depois você pega para me mostrar. Então, a gente vai sempre... Aí, ó, a Rê tá mostrando para vocês o óleo de coco fracionado. A gente tem o óleo da do Terra, que ele não tem cheiro, ele é fluido, ele é fininho, então a absorção dele é muito rápida. É ótimo para uma massagem que a gente... Às vezes, o homem não gosta de ficar melado, com aquela sensação, né, que tá grudando na pele. Então, eu gosto muito do óleo de coco da do Terra, mas a gente pode usar qualquer óleo vegetal, tá? Nunca usar óleo mineral, nunca usar glicerina, óleos derivados de petróleo. Então, sempre olhar no rótulo, porque às vezes a gente compra na farmácia aquele óleo de semente de uva, você vai olhar lá, ele tem tudo menos semente de uva, tá? Então, ele é muito mais um óleo mineral do que um óleo vegetal. Então, o óleo vegetal de boa procedência, ele é prensado a frio, ele tem realmente propriedades das sementes, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, sempre utilizar em pequenas quantidades, se a gente for utilizar
canela, cravo, pimenta, em algum blend de massagem, a proporção dessas especiarias sempre em menor quantidade, tá? E o cravo, ele é um ótimo afrodisíaco, porque eu vou falar do cravo, da canela, são óleos que são mais que vão esquentar o nosso relacionamento, mas no sentido de que eles esquentam o nosso corpo, eles são também estimulantes, eles são termogênicos, que a gente fala, tá? Então, eles vão estar, o cravo ele vai estar trazendo, ele vai desfazer sensações de abuso, dependência, vitimização, aquelas pessoas que às vezes se fazem de muita vítima, ou estão no momento de raiva, de frustração, né? Que são sentimentos que ficam como se fosse na nossa memória celular. Então, imagina se você está ali toda cheia de amor para dar naquele dia, querendo namorar gostoso, aí seu marido está estressado, brigou com alguém no trabalho, você está vendo que ele está precisando, assim, de acalmar a raiva. Gente, aí a dica, por que a gente tem que entender o outro e nos entender? Talvez naquele momento eu vou colocar no difusor umas gotinhas do cravo, porque eu estou precisando o quê? Tirar a raiva daquela pessoa, melhorar o sentimento dela, né? Melhorar a frustração. Ou até mesmo, eu estou precisando o quê? De esquentar um pouco uma pessoa que às vezes que está mais, vamos dizer assim, mais fria emocionalmente, ou ela é tímida, ou ela tem inseguranças. A canela é um óleo que trabalha muito essa confiança, principalmente aquelas pessoas um pouco mais travadas, que a gente fala assim, que tem a sexualidade não tão aflorada. O óleo de canela, ele é conhecido como o óleo que aflora a sexualidade. Então, ele ajuda a gente a entender, a nos conhecer melhor. E ele dá essa confiança, ele trabalha muito essa questão também de relacionamentos abusivos, no sentido de ciúmes, de possessão. Então, sabe aquela pessoa que de repente é muito ciumenta, gente, agora que eu vi que especialista tá com 2 E aqui, ó, esqueci tem coisa que passa, a gente nem vê, né? Esquenta também, tudo ficou com 2 E, não entendi não. Não sei por quê, agora que eu tô vendo isso. Então, depois eu arrumo essa apresentação aqui, viu, Rê? Mas são óleos que trabalham relacionamentos que têm esse poder de ser abusivo no sentido de ciúmes. Às vezes você está no relacionamento também que você precisa confiar mais, se entregar mais, você está insegura por alguma questão. Então, coloca a canela que ela vai trabalhar essa segurança, essa confiança e vai trazer o equilíbrio desses ciúmes, tá? Então, a canela, ela ajuda muito nessas questões. A pimenta preta, o black pepper, né? É o óleo da vitalidade, é um óleo que trabalha também questões de vício. Eu já atendi pacientes que tinham problemas de sexualidade por conta de muita estimulação, até de pornografia. Então, o pimenta preta é um óleo que trabalha essa questão dessa sexualidade aversa, né? Uma sexualidade que, de repente, está contaminada ali, que não está saudável, tá? Então, ela também trabalha outras questões de vício, como álcool, enfim. Então, é interessante também a gente ter esse cuidado. E aí, a gente vai para os óleos, para as ervas, né? Para os óleos que ajudam a limpar, dar clareza, ajuda a revigorar, que são estimulantes, que vão dar mais energia, mais disposição. Porque tem momentos que a gente vai chegar cansado e, de repente, o parceiro está super animado. Ou a parceira está muito desanimada e ela precisa de um up, né? Então, os óleos mentolados, os óleos mais herbal, eles têm esse poder de trazer mais, de revigorar, de dar um up, né? Muitas vezes, eu até falo com algum paciente que a gente está tratando a parte, por exemplo, respiratória, eu falo, cuidado com o peppermint à noite, ele pode atrapalhar o sono, o alecrim, né, a gente tem que tomar cuidado com pessoas hipertensas, mas o alecrim também, ele trabalha muito essa questão, assim, de foco, concentração, então ele acaba te deixando um pouco mais animado. E aí, basta a gente entender qual que é o objetivo daquela noite. Então, se a gente está muito cansado, mas a gente está precisando de disposição, a gente vai fazer uma combinação ali no difusor ou no óleo de massagem
com algum desses óleos que vão dar mais essa disposição. Mas lembrando que quando eu falo também de disposição, eles também trabalham o que a gente chama de clareza mental. Isso é muito importante quando a gente está falando de libido, porque sabe aquela pessoa que tem tanta coisa na cabeça, ela está pensando no dia seguinte, ela está pensando no filho, ela não vive aquele momento, ela não se entrega para aquele momento. Então, a gente precisa de ter essa limpeza, tá? Então, a gente tem óleos que ajudam a gente a dar clareza mental. Como eu falei com vocês, a sálvia, ela te traz criatividade, ela limpa também, ela limpa a visão. Então, ela também é muito utilizada à noite quando aquelas pessoas que sonham demais, porque a pessoa que sonha demais, sonha nesse sentido de não ter tanta qualidade, ficar assim, a mente muito acelerada, tá, gente? Então, tem alguns óleos que é importante para a gente trazer essa clareza. E aí a gente pode falar de manjericão, aí eu voltei aqui com coentro, falei da hortelã-pimenta, manjerona, o tomilho, o alecrim, o orégano, né? A gente vai dar ênfase em alguns aqui, particularmente o patchouli, que é um óleo que trabalha muito a questão do corpo, a aceitação do seu corpo, aquelas pessoas que às vezes travam no momento A2, porque, eu acho que eu tô com celulite, eu tô meio gordinha, será que ele vai me olhar? Será que a minha lingerie tá legal? Nossa, eu acho que eu não depilei do jeito que deveria depilar. Aí você começa a vir com aquele monte de pensamento que te trava. Então, fora que a gente falou muito de aromas adocicados, o patchouli é um aroma ele é mais terroso, mas ele também é mais almiscarado, ele também tem um toque bem oriental, então isso também remete muito às questões, né, do afrodisíaco, os óleos mais de especiarias, e é um aroma que particularmente muitos homens gostam. Então, é legal quando você está fazendo uma sinergia, você colocar alguma coisa adocicada e vir com o herbal ou mais amadeirado para dar um equilíbrio nessa sinergia, né? Então, para pessoas que às vezes têm travas sexuais, principalmente relacionadas ao corpo, o patchouli ele trabalha muito essas questões relacionadas à sua aceitação. Aceitação no sentido do físico, tá? Do seu corpo físico. E ele também trabalha muito a questão de conexão mente, corpo e espírito, né? Então, por isso que ele é utilizado muito assim, em práticas meditativas, no yoga, porque é um óleo que trabalha essa conexão do corpo e da mente e do espírito, tá? E aí, continuando aí nas folhas revigorantes, né, que vão estar trabalhando o acolhimento, a liberdade, a gente está mais revigorado, né, parece que quando a gente respira um hortelã-pimenta, a gente sente a nossa energia, né, nossa alegria, vem aquele otimismo, né, traz alívio, às vezes, de tensão. Então, às vezes, aquela pessoa que chega para você e fala assim, nossa, eu estou tão tensionada, hoje eu fiquei tensa, você fala, então eu vou colocar uma pitadinha aí de hortelã-pimenta nesse meu blend de massagem, porque a pessoa está precisando o quê? De relaxar, não é à toa que o hortelã-pimenta, ele tem ação analgésica, ele tem ação de aliviar dores também, né? Então, a gente pode estar colocando, tudo que eu estou falando, a gente pode colocar no difusor e na massagem, vocês vão entender melhor. Agora, o alecrim, a gente vai tomar cuidado para a pessoa que é hipertensa, mas é um óleo que ele extremamente trabalha muito foco, ele trabalha criatividade e ele também ajuda na circulação sanguínea. Quem não pode com alecrim, a gente pode pensar aqui no cipreste, tá? No lugar do alecrim, porque a gente está pensando em aumentar a circulação do local. Então, eu gosto muito do cipreste também, que é um óleo que trabalha muito fluxo, né, energético, circulatório, estimulante, trabalha a criatividade também. Então, se você for hipertenso, você vai pensar no cipreste, tá bom? E vai trabalhar, vai diminuir a ansiedade, vai te dar clareza mental e vai organizar os pensamentos. O alecrim tem esse poder de organizar os pensamentos, mas o cipreste também, porque como ele ajuda a circular a nossa energia, ele acaba ajudando a organizar os nossos pensamentos. E aí, a gente vai para os óleos de raiz, que são óleos aterradores, que vão trazer a gente para o agora. Aquela pessoa que fica com a cabeça longe, na hora que está ali beijando, já está pensando o que vai fazer amanhã para o almoço, ou que tem que levar a menina para a escola. Não, gente, volta, vem para cá, porque o momento é 2.
ou aquele momento que a gente tem que se conectar com a gente mesmo, que a gente tem que se amar. Tem momentos que a gente precisa parar tudo e falar assim, não, peraí, deixa eu enraizar. Então, vamos falar das raízes, né? E aí a gente vai ter um que eu amo, eu acho, gente, eu acho o óleo vetiver um óleo tão intrigante, porque ele assim, para muitos, a pessoa ou ela ama, fica enlouquecida com esse aroma, ou ela tem uma certa aversão. Nem é todo mundo que gosta. Mas ele, com a combinação certa, ele é extremamente afrodisíaco, ancorador, né? Ajuda a gente a centrar. E o gengibre também, que é um outro óleo de raiz, a gente vai falar de outros também, mas vamos falar um pouquinho do vetiver. Quando você se sente desconectado, quando você, seu pensamento, ele voa, você está 1000 coisas ao mesmo tempo para resolver. Então, você precisa organizar os seus pensamentos, dar prioridade para a sua vida, para questões que você tem que resolver, você vai pensar no vetiver, né? Principalmente quando você está, tipo, exausto, fadiga mental, porque aquela pessoa que trabalha demais, que usa muito a cabeça, ou que estuda demais, o vetiver, ele te traz essa, tipo assim, prioridades. Vamos organizar o que tem que ser feito. Isso também serve para aquele momento A2. O gengibre também, eu acho ele interessante porque é um óleo que ele também vai esquentar, ele também tem aquele poder de enraizar, mas de esquentar. Então, a gente pode fazer uma massagem nos pés, nos dias que está mais frio, tanto ele quanto a canela, né, ele ajuda a esquentar. Quando o meu paciente não gosta de canela, eu substituo pelo gengibre, tá? Porque ele dá essa sensação de esquentar, de apimentar, tem esse aroma mais picante, e ele também aquece o corpo, né? Então, também é interessante quando a gente está precisando, está esquentando aí alguma questão. De estar realmente aquecendo o corpo. E o gengibre, ele trabalha muito essa questão da pessoa se sentir segura, mas dando prioridade para questões a serem resolvidas, tá? Então, eu gosto muito de indicar, e quando a pessoa não gosta da canela. E vamos falar dos aromas cítricos, porque são aromas que cai no gosto de todo mundo. É difícil alguém não gostar do cítrico, né? E os cítricos a gente tem vários, desde grapefruit, o Wild Orange, que é a laranja doce, o limão, o lemon, o citrus bliss, que é uma combinação de óleos, mas eu estou destacando 2 aqui, vocês vão entender. Nessa pandemia, o que a gente mais escutou foram pessoas que estavam tristes, com medo, deprimidas, né, que estavam sem alegria de vida, vamos dizer assim. E talvez, nesse primeiro momento, eu preciso de acolher a dor daquele meu paciente, entender, trazer um pouco mais de alegria para a vida dele. E depois, no segundo momento, a gente vai trabalhando outras questões. Então, os óleos cítricos, eles trazem essa alegria, essa vontade de viver, esse sentimento de merecimento, de você ser produtivo, de você ter aquele amanhecer, aquele despertar. Então, eu posso começar com os cítricos, e aí eu vou ressaltar a bergamota, que ela trabalha esse amor próprio, esse resgate da autoestima, aquele abraço, a bergamota, aquele óleo que fala assim, vem cá, eu te acolho, eu te coloco no colo, você é mais, você pode, né? Então, talvez eu preciso resgatar o empoderamento feminino, resgatar a alegria de viver, a autoconfiança daquela pessoa, e depois a gente vai apimentando o relacionamento. Então, por isso que eu acho que, assim, que no primeiro momento, se eu ainda não conheço muito daquela pessoa, ou até a gente não está entendendo muito bem o que a gente está precisando, coloca um cítrico, começa o seu dia com o cítrico e vai utilizando ao longo daquele dia e vai fazendo algumas experimentações com os olhos, porque é muito importante a gente também se conhecer, né? Porque a gente está falando aqui de vários olhos. Então, a gente tem que ver também como que o nosso organismo vai reagir com cada um, né? Então, o Elevation, ele entrou aqui também, porque o Elevation é uma combinação de óleos que tem na maioria deles cítricos, mas é um óleo que trabalha muito esse resgate da confiança, esse resgate da alegria.
Então, se eu estou com uma pessoa que está passando por um momento de tristeza, de perda, né, que ela está precisando se encontrar novamente, até para despertar outros sentimentos, eu vou resgatar essa pessoa, eu vou acolher ela com os cítricos primeiro, tá? Por isso que eu coloquei o Elevation. Aí vocês vão falar para mim assim, Duda, você falou coisa demais, é muito óleo, como que eu vou saber quais misturas eu vou fazer? Calma, gente. A do Terra, ela é tão mãe, ela é tão acolhedora, que ela já dá várias opções para gente. Por que que agora que eu estou mostrando os blends? Porque a partir do momento que vocês entenderem a cada óleo daqueles que eu falei, fica mais fácil de vocês escolherem um blend já pronto. Caso vocês não queiram ter todos os óleos, caso vocês tenham só alguns óleos essenciais, ou até mesmo fala assim, Duda, eu não vou comprar todos esses óleos, eu quero um óleo. Tá, então vamos entender qual que é melhor para cada um de vocês, né? E aí, por isso que eu falei de todos antes. Então, pensa, o Passion, que é esse que eu falei antes, que quem entrou antes na live estava vendo eu falar com a Rê, que eu sou apaixonada por esse blend, e a maioria desses blends a gente pode usar até como perfume pessoal, tá? Eu tenho, para vocês terem uma ideia, o Passion, vocês ainda não têm aqui no Brasil, mas em breve vão ter. Eu tenho ele em roll-on, porque lá nos Estados Unidos, a linha Emotion tem ela já em roll-on. Mas, não seja por isso, você pode preparar o seu próprio blend, né? Só mostrar aqui, ó. Blend noite, eu aproveito muitos vidrinhos da Duterra e faço os meus próprios blends. Então, vocês podem fazer a sua própria sinergia utilizando esses vidrinhos de roll-on, que é uma forma fácil de aplicação. Então, sabendo, né, que o Passion tem cardamomo, tem canela, tem gengibre, tem cravo, tem jasmim, baunilha, então imagina a explosão de aroma que esse perfume é. Eu chamo de perfume, porque para mim ele é igual um perfume. E ele realmente é o óleo da paixão, é o óleo que você resgata esse amor próprio, a paixão pela vida, a paixão pelo momento. Você se apaixona. Por que que ele está no mês dos namorados? Ah, porque ele é o óleo dos namorados? Não, ele é o óleo do amor próprio, porque quando a gente se ama, quando a gente se encontra, se a gente se respeita, a gente transborda e a gente pode doar para o outro, tá? Então, para vocês terem ideia de tudo aquilo que eu falei, não é à toa que os homens ficam enlouquecidos com esse aroma, tá? E adoram que as mulheres usam. Então, Passion vocês podem usar até com perfume. Pode fazer ele diluído assim, em formato de roll-on, e a gente vai usar nos pulsos, no coração, ou mesmo fazer uma quantidade maior e fazer uma massagem corporal. O Whisper, gente, é um outro blend que ele tem algo muito intrigante. Em cada pessoa ele fica de uma forma. E eu brinco que o Whisper é como se pegasse assim, me conta todos os óleos afrodisíacos que existem. Pá, coloca tudo no vidrinho e faz o Whisper. Então, gente, falar assim, ele é até difícil quando a gente precisa de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, você fala, nossa, mãe, essa pessoa está precisando de tudo. Ela está precisando de relaxar, ela está precisando de estimular, ela está precisando de se aceitar, ela está precisando de diminuir, aumentar a libido, diminuir a insegurança. Whisper, né? Então, ele trabalha tanto as questões emocionais relacionado à sexualidade, relacionado à parte hormonal, que ele tem vários óleos, principalmente ele trabalha o feminino e o masculino, né? Não é à toa que ele tem o sândalo, ele tem vetiver, é uma combinação incrível, mais adocicada. É interessante que ele não tem, ele não é tão doce quanto, não é tão doce, vamos dizer, ele não é tão. O aroma dele é totalmente diferente do Passion, é isso que eu quero dizer, tá? E o Whisper, ele é intrigante, porque em cada pele ele fica de um jeito. É até difícil quando a gente encontra alguém, você cumprimenta, você não sabe direito qual que ele está usando, porque ela muda em cada pele, tá? Então, só para vocês entenderem aí que ele mistura, acho que com os feromônios que a gente tem no corpo, com os óleos que a gente solta, né? A gordura do nosso próprio corpo. E o Hope, por que eu coloquei o Hope? O Hope, ele é um blend que eu particularmente também tenho um carinho muito grande e respeito por ele, porque ele tem a bergamota, ele tem o ylang-ylang, o frankincense e a baunilha, o extrato de baunilha. E é um óleo
que 100% da comercialização dele é dada por um projeto, um projeto institucional que a do Terra tem, de resgate a mulheres que foram abusadas, a crianças que nasceram, né, nesse meio de abuso. Então, 100% da venda do Hope é revertida ao projeto Healy Hands, tá, gente? É um projeto lindo, incrível, que depois a gente pode até falar mais sobre ele, mas 100% da venda do Hope é para esse projeto. E ele, gente, é um aroma tipo assim, loja de doce infantil, sabe? Aquele aroma assim que te dá... Alguém rabiscou aqui, Rê, não sei o que fizeram aqui não. Mas é aquele aroma acolhedor, que é uma esperança mesmo, que traz alegria para as pessoas que estão precisando de acolhimento, de um resgate mesmo, sabe? De autoestima, resgate de amor próprio. Então, é incrível esse Hope. Ele só tem nessa versão Roll-On, né? E por que agora, se vocês estão assim, Duda, você colocou Longuard e Smart Sass, que são 2 blends que eu nunca poderia imaginar que tenham uma ação afrodisíaca. Mas olha que interessante, gente, o Longuard é o nosso mix da proteção. A gente usa ele muito agora, né, na pandemia, para ajudar nesse suporte imunológico, porque ele tem cravo, canela, ele tem laranja, tem alecrim e tem eucalipto. Então, se vocês forem pensar de repente, colocar o Longuard no difusor, né? Ou até mesmo fazer uma massagem com o Longuard, eu tenho certeza que agora na pandemia, algumas pessoas até melhoraram o relacionamento e vai saber por quê, né? Porque tá ali usando o blend da proteção diariamente, quando vê, tá lá mais empoderada, tá lá mais assim, sensual, com mais desejo, e de repente é por conta do Longuard. Tanto que eu até falo para algumas pessoas, para não atrapalhar no sono ou não ficar tão animadas, não usar o Longuard à noite no difusor. Dá preferência para usar para estudar ou para durante o dia. Mas eu tenho pacientes também que não tem problema nenhum, fala que adoram usar o Longuard no difusor, que dormem, que relaxam, que não tiveram problema nenhum. E muita coisa acontece também quando um paciente começa a utilizar o Smart Sass ou Slim Sass para questões metabólicas, para ajudar, às vezes, na atividade física, ou mesmo no metabolismo de estar melhorando a digestão, né? Essa combinação metabólica que ajuda também a quebrar moléculas de gordura, a gente acaba tendo uma melhor digestão, dá mais ânimo. Imagina uma combinação de grapefruit, limão siciliano, né? O gengibre, que eu falei com vocês, que é extremamente aterrador, é um óleo que trabalha muito essas questões também. Eu até marquei aqui sobre o gengibre, depois eu quero falar uma coisinha para vocês sobre ele, que eu deixei, que eu acho que eu acabei não falando, mas acho que é interessante a gente trazer aqui. Peraí, eu estou pegando aqui para vocês uma anotação que eu fiz sobre o gengibre. Que ele trabalha a questão do empoderamento e principalmente aquelas pessoas que se vitimizam e que não assumem responsabilidade, sabe? Que geralmente colocam a culpa no outro. Isso que eu queria lembrar, que eu achei interessante a gente falar um pouco dessa questão de se vitimizar. Mas olha que interessante, o Smart Sass, ele é uma combinação de cítricos com especiarias, com a canela e o gengibre e o hortelã-pimenta. Então, gente, se você não tem nenhum desses óleos que eu falei com vocês, vocês podem utilizar o Smart Sass também para apimentar essa relação, para poder despertar em você uma disposição, aquele dia que você está cansada, que você está com fadiga mental, que trabalhou demais, que a mente está muito sobrecarregada, você pode usar o Smart Sass aí numa massagem, que ele vai estar revigorando, vai estar esfriando um pouco, relaxando um pouco a musculatura, né? Então, se você não tem os outros óleos que a gente falou, você pode fazer uma combinação com 2 que eu tenho certeza que vocês têm em casa aí, que é o Longuard e o Smart Sass. E fora que, eu vou voltar aqui só para falar uma coisinha para vocês. Fora que, agora que vocês já aprenderam qual que é o sentimento que cada planta desperta, você também pode preparar a sua própria sinergia.
Então, na aromaterapia, a gente não gosta muito de receita pronta, a gente sempre procura entender a necessidade do nosso paciente, do indivíduo, do que ele está precisando. Mas a Renata falou para mim, Duda, você tem que trazer umas receitinhas, porque o pessoal daqui da turma adora receitinha. Então, pensando em vocês, eu vou trazer 3 tipos de blends que a gente pode fazer em massagem, no difusor ultrassônico e também nesse tipo de spray. Vocês podem usar, assim, um sprayzinho menor, tá? Eu peguei o grande aqui porque eu não achei o meu pequenininho que tá lá no quarto. Cauã, traz para mim aquele vidrinho pequenininho azul. Então, a gente pode também estar utilizando a embalagem que o OnGuard antisséptico tem, que ela é uma embalagem que é um plástico resistente, a gente pode fazer as nossas misturinhas nele também. Ele tem 27 ml, então vai dar certinho com a receita que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho de receitinhas, mas são receitas que a gente vai adaptar, tá, gente? Para situações que cada um está precisando. Então, essa primeira sinergia aqui, a gente vai fazer isso. Aqui, ó, o Cauã trouxe para mim aqui, ó. Eu uso muito assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão me enxergando aqui. Então, né? São vidrinhos assim, tá? Que a gente pode fazer as nossas misturinhas, ou assim, num vidro maior, que a gente pode usar até no lençol, ou quem não tem difusor ali, mas quer usar naquele momento específico um blend, a gente pode estar utilizando. Esse blend que eu vou falar para vocês vão fazer ele num vidrinho, tá? No vidrinho aqui de 15 ml, vocês vão já deixar uma preparação concentrada para que vocês coloquem as gotinhas já misturadas no difusor, para não ficar, sabe aquela coisa assim, tipo, tô criando um clima, aí eu vou pegar 300 óleos lá, né? Eu vou pegar um vidro de sal, um vidro de gerânio, tal. Não, já deixa pronto, gente, já deixa a misturinha pronta no vidrinho, coloca lá que ele tá concentrado, tá? Para você não correr o risco de fazer a massagem com essa concentração. Agora, o que você pode fazer também? Você já deixa o outro vidrinho aqui, já diluído. Então, qual que é a receita? Eu coloquei aqui 30 de patchouli, 20 de gerânio, 20 de gengibre, 15 de ylang-ylang, 10 de sálvia, 10 de vetiver ou de cedro. Então, aqui ele vai estar concentrado já, então eu fiz já uma misturinha concentrada, e aí chego à noite lá, coloco lá umas 10 gotinhas no meu difusor, tá pronto, tô criando um clima ali. Caso eu queira a massagem, eu vou pegar mais ou menos de 15 a 20 gotas dessa minha misturinha e vou colocar no óleo de coco, que pode ser num vidrinho assim, ó, tipo no rolon, que aí já fica fácil de você estar passando ali e tá proporcionando a massagem, tá? Então, você já deixa pronto, gente, o vidrinho e deixa a misturinha concentrada para colocar as gotinhas no difusor. Então, vamos lá. Essa é uma receita. E a outra, lembrando que vocês vão variar aí com os óleos que vocês estão precisando, tá? E a outra seria um spray, né? Que vocês podem fazer no vidrinho assim, tá? Colocando 5 gotas de ylang-ylang, 3 de cássia. Aí tá vendo que cássia pode ser a cássia ou o cravo ou mesmo o gengibre. E 3 gotinhas de lemongrass. Quem não quiser o lemongrass, porque o lemongrass, ele geralmente ajuda a relaxar também, tá? Ele ajuda a quebrar crenças limitantes, pensamentos repetitivos, por isso que eu gosto de colocar ele aqui. Mas aí você pode colocar ou o peppermint, que eu até coloquei aqui na foto, ou você pode colocar o alecrim, se você não for hipertenso, ou mesmo pode colocar, por exemplo, o manjericão, tá? Algum óleo mais herbal. Aí você vai colocar metade do vidrinho de água filtrada. Primeiro você coloca o álcool de cereal para quebrar as moléculas dos óleos essenciais. Depois você complementa com água. Por quê? O óleo essencial não se mistura com a água. Então, para fazer esse tipo de borrifador, a gente precisa do álcool cereal. Aí você vai borrifar no ambiente, na roupa de cama. Isso é legal para aquelas pessoas, às vezes, que não gostam do cheiro o tempo todo. Então, você borrifa ali, cria um clima e está pronto para estar utilizando. E aí, se a gente for fazer um blend de massagem, que eu gosto de usar? Eu gosto de colocar o ylang-ylang, 5 gotinhas,
4 de gerânio, 4 de patchouli, e aí eu coloco, para apimentar um pouquinho, 2 de cravo ou canela. Então, tá vendo que a quantidade de cravo e canela é sempre menor? E aí, essa misturinha eu vou fazer em 15 ml do óleo de coco, tá? E aí, a gente vai completar para fazer a massagem. Então, pessoal, são opções que vocês podem estar usando. Só que agora é com vocês, né? Então, a gente vai, só relembrando um pouquinho do que teve aqui na aula, como que a gente vai estar usando isso? Lembrando que não é uma forma piripipim, né? Óleos essenciais, quando a gente está nesse momento, assim, que a gente quer proporcionar uma noite agradável, a gente vai começar a usar isso durante uma semana antes, ou mesmo começa na parte da manhã, já vai criando o clima, já vai passando os óleos no seu abdômen para poder estar estimulando, coloca um difusor na casa, né? Faz um blendzinho e entrega para o marido, para o namorado. Ou mesmo, se você estiver sozinho, você vai criar esse momento para você. Então, é importante a gente não usar isso não é uma forma mágica que a gente vai usar lá na hora H, tipo, qual que é o blend da hora H? Não existe isso, tá? É claro que a gente proporcionar um ambiente mais agradável, a gente vai ficar mais relaxado, a gente vai ficar mais disposta ali para aquele momento, né? Então, a dica é colocar o difusor pela casa, fazer uma massagem depois do banho no abdômen, sempre com óleo carreador, ou então faz um blend corporal um pouquinho mais diluído e usa esses óleos que eu indiquei para vocês, né? Pode estar criando um momento também numa banheira, mas aí a gente tem que tomar cuidado, a gente não vai colocar hortelã-pimenta na banheira, né? Tem alguns óleos que a gente não vai colocar na banheira. Eu, particularmente, gosto de passar o óleo no corpo, tá? Mesmo que você vai entrar no banheiro depois, mas eu acho sempre mais seguro a gente usar o óleo carreador e usar no corpo antes. Agora, tem umas pessoas que me falam sobre a questão da TPM e que me falam, às vezes, que estão na menopausa e tiveram uma secura vaginal e que tiveram uma questão hormonal comprometida. A gente pode fazer um blendzinho para ser utilizado, por exemplo, para quem tem TPM 10 dias antes da menstruação ou para quem está na menopausa, até como um lubrificante íntimo, tá? Então, seriam 3 gotinhas de gerânio, 2 de sálvia, 4 de lang-lang, em 15 ml de óleo de coco. Então, gente, é uma diluição menor, né? Porque a gente vai usar no baixo ventre, tá? Não precisa utilizar lá na região, não. Se quiser, se for uma mulher que está com uma secura vaginal, que ela teve um problema hormonal, ela pode sim utilizar ali como um lubrificante íntimo, mas não tem necessidade de você utilizar essa sinergia no dia a dia. Usando no baixo ventre, usando na virilha, já está ótimo, já está ok. Vocês vão perceber que vai diminuir a irritabilidade, diminuir a cólica. Então, esse é um blendzinho meu. Deixa eu ver. O meu fica até na minha necessaire, não sei se ele está aqui, eu tinha pegado para mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver se ele está aqui. Eu já deixo pronto e a gente usa uns 10 dias antes da TPM, começa a usar 2 vezes, 3 vezes ao dia ali no abdômen mesmo, massageia ali, que vocês vão ver que vai diminuir muito cólica, irritabilidade. Gente, o mês que eu não coloco isso, o Rubim fala comigo que você não usou seu blend de TPM, né? E, na verdade, ele também é um estimulante, tá? Porque ele vai equilibrar a parte hormonal. Então, é bem legal a gente passar a utilizar com mais frequência, não só para o momento ali que a gente precisa. E aí, gente, é permitir você sentir esse prazer, né? A gente fala que os óleos são adaptogênicos porque eles têm uma relação que adapta com o nosso corpo. Eles vão em busca do que o nosso corpo precisa para estar entrando em homeostase, para equilibrar as nossas necessidades. Então, é muito difícil a gente falar assim, nossa, eu errei na minha combinação, eu errei no óleo essencial que eu utilizei. Porque, de alguma maneira, ele vai estar equilibrando, vai estar estimulando, vai estar até mesmo relaxando alguma questão que você precisa trabalhar. A natureza, ela é muito inteligente, ela tem uma sincronia, a gente entra em sincronia com a natureza quando a gente utiliza os óleos essenciais. A gente passa a nos conhecer mais, a gente passa a nos conhecer melhor. E os óleos conversam com a gente. Quanto mais intimidade com os óleos essenciais vocês vão tendo, mais chance de você acertar no que você está precisando, no que o seu corpo está precisando. Parece papo de doido, gente, mas tem horas que você olha para a caixinha assim
ela conversa com você. É como se, na verdade, é papo de doido mesmo, mas assim, é tipo, o óleo parece que tá te chamando. Você olha assim, o que eu tô precisando hoje? Eu tô irritado, não sei o que que é. Aí você bate o olho em um. Então, escuta o seu instinto também, escuta o que o seu corpo tá buscando. Porque só para vocês terem uma ideia como que o nosso corpo é inteligente, quando eu não entendo muito de aromaterapia PET, não, tá? Tem pessoas na equipe que são específicas, são treinadas, são aromaterapeutas de animais, mas eu já tive aula com um professor que é da psicoaromaterapia, que eu amo, que é o doutor Guilherme, e ele é professor veterinário, né? Ele é médico veterinário. E ele contando para a gente que os animais, a aromaterapia PET, a aromaterapia para animais, você coloca o óleo essencial que você já sabe que você precisa trabalhar naquele animal e você deixa o animal escolher o óleo, assim como a gente também. Então, às vezes, a gente, através do aroma, ou até do instinto, a gente vai ali no óleo que a gente está precisando. Tem uma parte da aromaterapia, que é o sistema dos 3 aromas, que exatamente a gente coloca 3 aromas ali para o paciente escolher, e dentro daquele perfil que a gente está buscando, e através do aroma ele vai escolhendo o que o corpo dele está pedindo, tá? Então, escute a sua intuição, comece a sentir o aroma dos óleos essenciais. Hoje a gente nem comentou o que seria isso, né? Quando a gente fala também de respirar ou sentir um óleo essencial, é colocar uma gotinha na palma da mão, gente. Pegar o meu passion aqui de novo, que eu amo esse óleo. É colocar uma gotinha aqui, ó, na palma da mão. E aí você vai inalar, ó. Inalar profundamente, solta, respira, mentaliza. Para os meus pacientes, a gente faz um trabalho de mentalizar. Sempre que você está respirando, você vai sentir o aroma, umas 5, eu sempre peço para escolher de 5 a 10, um número. Isso é brincadeira que eu faço com o meu paciente, mas eu acho legal vocês pensarem nisso. E aí, você vai respirar aquele óleo por X vezes. Respira profundamente e pensa tudo que você está desejando naquele momento. Então, se eu estou precisando ter mais foco, se eu estou precisando me amar mais, ficar mais presente no momento, se eu estou precisando relaxar, eu vou pensar em tudo que eu quero para mim. Então, e na hora de eu soltar, eu tento soltar energias negativas, pensamentos negativos, coisas que estão me trazendo mal. Então, faça esse exercício, se permita, tire esse momento de respirar, de se concentrar no que você está precisando, que o corpo vai responder melhor, tá? Então, quando a gente inala na palma da mão, em concha, é dessa maneira. No difusor, na massagem, eu sempre falo, se a gente vai usar um blend, tá? Para massagem, você passa no pulso, passa no coração ou no baixo ventre, passa na nuca, e depois, gente, você vai espalhar, espalhou, espalha na palma da mão e faça a mesma coisa. Respire profundamente o blend que você usou como perfume pessoal, tá? Então, aproveite bastante esse momento aromático. E aí, para terminar aqui, eu trouxe uma frase que eu acho bem legal, que eu não sei de onde que eu vi isso, mas foi um curso que eu fiz, um desses cursos que eu fiz, que nós somos um micro no macro, somos uma gota no oceano, somos um feixe na imensidão da luz, somos um, buscando a integração, buscando a integração, buscamos a união. Eu acho essa frase, essa imagem aqui, assim, incrível. A gente é natureza, a gente é essa árvore imensa, buscando o conhecimento, buscando a energia do sol, buscando nos enraizar, né? Nos conectar com a terra, com o solo, mas, mais do que tudo, a gente está buscando o quê? Se conectar uns com os outros, porque a gente precisa de trocar essa energia, né? De emitir amor para as pessoas, né? Quando a gente está acolhendo, a gente também está acolhendo amor, a gente está acolhendo dor. Então, essa sincronicidade, essa mistura que a gente tem nas nossas relações, isso que faz a diferença na nossa vida, né? Então, pessoal, é isso. Tudo, amei a aula. Foi muito boa.
Ai, que bom. Agora vamos para as dúvidas. O Rê, eu não sei, eu até coloquei aqui, eu não sei se você gosta de falar um pouquinho dos olhos das promoções, se você, nessa aula, se você fala um pouquinho sobre o plano de fidelidade. Eu fiquei sem saber, eu coloquei, se você quiser falar. Pode falar, à vontade. Ou se você quiser também tirar as dúvidas primeiro, e depois a gente fala um pouquinho das promoções, das oportunidades. Eu não acompanhei as dúvidas. Então, quase não tem dúvida, você acredita? Olha! Você não tem nenhuma dúvida aqui, só o pessoal falando que gosta do Whisper, mas não tem nenhuma dúvida. Eu podia fazer uma pergunta? Pode. Oi. Eu não estou vendo quem está falando, mas tudo bem. Renata Costa. Oi, Rê, tá boa? Deixa eu ver, abriu minha câmera agora. Agora vi. Tudo bom. Quando você tem uma paciente, uma cliente que tenha uma questão hormonal, por exemplo, está fazendo um tratamento de câncer de mama e está evitando óleos que possam ter uma interação hormonal, você prefere, num caso desse de libido, que está muito relacionado, óbvio, a todo o momento difícil, né, que a pessoa pode estar vivendo, mas que ela queira realmente investir não só nessa questão da ansiedade e tudo. Você aconselha algum desses blends da doTERRA ou você prefere optar por uma lavanda com cítrico? O que é que você sugere? O Rê, sempre é acolher esse paciente, entender as necessidades dele. Como é a questão hormonal, com paciente cancerígeno, a gente não quer mexer tanto na parte hormonal, né? Então, é importante a gente fazer realmente o acompanhamento para saber a necessidade dele. E aí, seria o uso aromático, tá? Mas eu evitaria salve, esclareia e gerânio, eu evitaria, porque eles equilibram os hormônios, mas talvez, dependendo do tratamento daquele paciente, se ele estiver tomando sei lá, um imunossupressor, por exemplo, eu não quero mexer ali, eu não quero estimular nada. Então, a gente tem que sempre avaliar. Depende do tratamento, depende de onde que é o câncer, depende da medicação que ele está tomando. Então, essas patologias, é sempre bom a gente acompanhar. Então, não tem receita pronta para elas, não. Você evitaria os blends, por exemplo, o Whisper, você evitaria? Depende do tratamento da pessoa, da medicação que ela está tomando, é difícil falar. Na dúvida, se você não tem como fazer o acompanhamento com o aromaterapeuta, não tem segurança ainda, né, para poder passar, opte pelos cítricos, opte pelos aromas mais herbais, né? Até mesmo, às vezes, por exemplo, algum óleo mais de enraizador, tipo um cedro, um vetiver, a gente pode estar utilizando, mas tudo vai depender do que aquela pessoa está buscando, porque talvez ela precisa ser acolhida naquele recebeu notícia, está passando por esse momento assim, aquele primeiro momento do estresse mesmo, da notícia, da doença. Então, trazer os cítricos é importante, trazer, às vezes, um frankincense para dar uma aterrada, uma segurada ali também, né? Então, é muito importante fazer perguntas, anotar o que o paciente está usando, quais as medicações que ele está usando, porque esses casos de patologia, a gente vai tratar cada especificação. A gente não generaliza e, normalmente, a gente nem usa muito blend, a gente faz o blend para aquela pessoa. Eu até escrevi aí nos comentários que eu tive uma experiência muito legal com o gengibre. Eu estava estudando o Smart Sasse, estudando cada óleo separadamente, e li sobre a propriedade do gengibre, resolvi, falei, vou fazer aromático. Aí peguei, pinguei na minha mão, estava à noite, cheirei, aí cheguei para o meu marido, falei, aqui, olha, cheira aqui, diz que é bom. Nem falei nada o que era. Colhi os frutos, foi maravilhoso e com certeza foi gengibre, foi impressionante, adorei, uso o aromático até, gostei bastante. Por essas questões realmente que a gente está falando, né? Gente, eu não sei o que eu fiz, não, que o trem ficou gigante aqui, mas enfim, desculpa, eu não sei o que eu apertei aqui, não, Rê. Mas para essas questões assim relacionadas às emoções, sempre a gente vai buscar o aromático, pode associar com o tópico, que eu gosto muito de associar.
mas a resposta do sistema límbico é incrível, né? Então, a gente usar um difusor, usar um perfume pessoal já vai te dar uma resposta muito favorável. Tem mais alguma coisa, pessoal, que vocês querem Duda, então eu vou te saber? perguntar uma coisa. Quando você falou na sua última página ali que pode usar aquele blend para TPM, mas que pode usar também como lubrificante, algumas pessoas às vezes me perguntam se pode usar o óleo de coco fracionado ou se é melhor usar o copra. E aí eu sempre fico com essa dúvida aí, o que vai ser melhor? Então, como eu trabalho com muitas pessoas da área de saúde, as ginecologistas, elas indicam o uso do óleo de coco vegetal prensado a frio, não fracionado, tá? Então, Rê, se for para essa questão de como lubrificante, é melhor você fazer uma pastinha mesmo com aquele óleozinho e usa como uma pomadinha. Então, na verdade, você vai utilizar muito mais como uma pomadinha tipo de assadura, sabe? Do que, não estou mandando colocar o óleo essencial lá dentro, não, entendeu? Mas vocês vão perceber que, por exemplo, com a utilização na semana, por exemplo, uma semana antes, você começar a utilizar, isso também vai ajudar, às vezes, a evitar cândida. Eu não gosto muito de indicar melaleuca para candidíase, eu prefiro indicar o gerânio, né? Gerânio, tá? Ele é menos dermogressivo, ele é menos sensibilizante. Agora, assim, essa misturinha, se você usar no baixo ventre, ele já vai ter um efeito maravilhoso. Mas eu tenho pacientes que têm secura vaginal que me pediram, principalmente quem está na menopausa ou quem toma medicação, às vezes tem esse ressecamento. Então, vale a pena tentar, experimenta antes, se percebeu que ficou um pouco forte, faz uma diluição menor, porque essa diluição que a gente faz é mais para uso tópico no baixo ventre. Então, como lubrificante, tem que experimentar. Faz a pastinha no óleo copra. O óleo de coco da Duterra, ele é fracionado, ele é muito fluido. Então, assim, para o objetivo que a gente quer, o copra é melhor, Rê. Entendi, legal, ótimo. Tá? Mas dá muito certo, as pessoas ficam, assim, eu tenho pacientes que ficam muito satisfeitas, assim, me agradecem, porque melhora muito, e principalmente, assim, a questão mesmo de autoestima, é impressionante como que essa combinaçãozinha desses três, para essas questões, melhora bastante. Legal. Duda, estão pedindo para colocar na primeira página para tirar uma foto para postar o seu primeiro slide. Primeiro slide? Vamos ver. Ai, meu Deus, o que eu fiz que eu não sei que... Acho que você deu um zoom. Como é que eu volto isso? Eu sei que tá voltando ou eu? Aperta o ESC, talvez, não? Agora voltou. Ixi, agora voltou tudo. Então, peraí. Agora clica no primeiro slide. É essa página que vocês querem? Isso. E aí? Mas tá aparecendo o que para vocês? Tá aparecendo a página com o risco, que alguém riscou, né? Mas é só eu acho que as pessoas querem tirar uma foto para poder postar aqui da aula. Ah, é? Vamos cara bonita. Vamos tirar uma foto, então. Pronto? Prontinho. Deu? Ah, que legal. Ô, Rê, então, como eu te perguntei... Vamos continuar a falar das promoções? Vamos. Você quer... Vamos passar aqui rapidinho, então. Vamos. Eu acho que é legal o pessoal saber o que eles podem adquirir esse mês aí com desconto, né? Então, olha que legal. A gente falou de um óleo para circulação. O Ciprest é o óleo do mês, né? É o óleo que, assim, massagistas adoram, porque ajuda muito na drenagem, ajuda a gente a melhorar a circulação. Para quem teve aí Covid, que precisa trabalhar para prevenção de trombose, então, assim, é um óleo que a gente usa no blend direto, no blend depois do banho, nas pernas. Inclusive, né, o Aromatouch, eu não falei do Aromatouch, gente, depois eu falei, gente, eu tinha que ter posto ele na apresentação, ele é um óleo incrível para essa parte circulatória, é o blend Aromatouch, a base dele é Cypress, é grapefruit, a louca que não colocou na apresentação. Então, fica a dica também que ele é excelente para a gente trabalhar estímulo, circulação, para a gente trabalhar relaxamento, por conta muito do Cipress, que é o óleo que tem maior concentração no Aromatouch.
E ele, se a gente fazer um pedido até 125 pontos, até o dia 15, quem é membro, né, pode ser cliente ou consultor, ganha esse óleo, que é o Ciprest, né? Incrível. Esse mês, o Tinker, que é um blend que ajuda foco, concentração, ajuda as crianças a terem mais... ajudarem no raciocínio, na cognição, né? Que é o óleo que eu falo que assim é a mágica do pensamento, ajuda a criança a ficar mais centrada, é o blend do para casa. Então, ele está com 10% de desconto, uma ótima oportunidade também. Principalmente agora nas aulas online, né, Duda? Que a gente fica doido com os E você filhos. sabe que, assim, não só o Blend Kids, não é só para criança, tá, gente? A gente pode usar também. Vocês vão ver que ele tem benefícios para os adultos também. Então, eu adoro ele, eu adoro usar ele. A gente está doida para chegar ao Intune, né? Eu não vejo a hora, que o Intune é o específico aí para os adultos, para quem tem déficit de atenção, hiperatividade, estou doida para ele chegar. Eu tenho um Intune que eu comprei lá e eu amo, economizo cada gotinha. Todo dia eu peço para o Terra, cadê o Intune, gente? Essa meninada dentro de casa precisa de Intune. Então, enquanto não tem o Intune, a gente usa e aproveita muito o Tinker, que ele é maravilhoso, ele tem vetiver, ele tem o peppermint, alecrim, hortelã-pimenta, alecrim, clementina, ele é maravilhoso. E esse mês aconteceu uma coisa muito legal, né? Que o membro que fizer um novo cadastro de 100 pontos, vocês vão ganhar de presente um Motivate, que é outro blend assim para motivação, para energia, para ficar lá nas alturas. É um blend de cítricos com herbal, né? Com mentolados, maravilhoso também. E não podia ficar de fora 25% no Blend Passion, gente. É uma promoção de desconto aí para esse blend, é só agora no mês dos namorados, então aproveitem. Mais um recadinho, a gente vai ter o Renove, gente, esse evento incrível, começa no dia 17, na pré-convenção, então é 17, 18, 19 de junho. Gente, uma convenção da Duterra, vocês não sabem o que é. Imagina um evento que vai ser online, mas eu acredito assim, quando a gente tem experiência dos eventos online, não fica nada a desejar o presencial, a gente só não tem o abraço e o beijo que a gente adora, né, que é abraçar todo mundo, mas não tem jeito. Mas os eventos da Duterra têm uma qualidade de explicação do produto, uma aula com os especialistas, vem os médicos da Duterra, a parte de cientistas, né? Sempre eles estão mostrando os artigos, mostrando realmente as evidências científicas. Vai ter os líderes que já estão tendo resultados na empresa, como que a gente pode desenvolver o negócio. Você que é cliente, gente, o que tem de cliente que vira a chave no evento, porque vocês entendem que compartilhar não é vender óleo, né? Então, assim, o trabalho que a gente faz é a educação dos óleos, é explicar a cultura de utilizar com segurança, de você aprender realmente a compartilhar os óleos, mas também ter uma renda com isso, ter um lucro com isso. Então, assim, é muito bacana, é inspirador. Agora, nesse momento, todos nós estamos precisando de uma saúde financeira, né? Então, num evento desse, você tem a oportunidade de entender e virar a chave, de saber que você vai usar os óleos de graça, você vai fazer o seu tratamento e vai pagar a partir do momento que você começa a compartilhar os seus óleos. Então, assim, não percam. É muito bacana. Eu acho que eu falei tudo, Rê. É mudar de vida mesmo, é compartilhar os produtos, é saber um pouquinho. Acho que a Rê tem uma aula só disso, tá, gente? Então, não vou nem entrar, eu coloquei porque eu fiquei sem saber. Mas é a oportunidade mesmo da gente estar ganhando produto de graça, ganhando bônus a partir do momento que a gente compartilha. Quer falar mais alguma coisa, Rê? Tá sem som, você tá sem som. Não, eu acho que é isso mesmo, você falou tudo. Eu vou parar a gravação, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, que tiver com vergonha, aí a gente abre para essas perguntas, então. Legal. Então tá, ó. Beijo grande para vocês.